Olá, para quem não me conhece, prazer, meu nome é Ellen, eu sou estudante de medicina e hoje eu vim aqui falar para vocês como a gente pode resolver questões em menos tempo. Eu já tenho um vídeo aqui no canal em que eu falo como fazer questões de exatas mais rápido. Eu vou deixar tanto nos cards como na descrição do vídeo, porque nesse vídeo de hoje eu quero falar para vocês como é que a gente resolve de forma mais rápida as questões que não são de exatas. Eu fiz um passo a passo em 5 etapas de uma forma de resolver as questões que com o tempo vai fazer com que você acerte mais e com treino vai diminuir o seu tempo de resolução naquela questão. A primeiro momento, eu sei que talvez o passo a passo possa até passar uma impressão de que vai demorar mais para você resolver a questão, mas o que eu proponho é você treinar bastante esse passo a passo para você se familiarizar com ele e tornar o processo mais rápido. E segundo, aumentar a sua taxa de acertos de primeira na questão, ou seja, fazer com que você na primeira leitura, na primeira análise da questão, já acerte e já marque a alternativa correta. Porque muitas vezes você quer fazer a questão de primeira muito rápido e você acaba errando e tendo que refazê-la. Então, ele é meio que um passo a passo para evitar que você precise fazer esse retrabalho de voltar na questão porque você não conseguiu achar a resposta. E também ele é uma técnica que com o treino fica muito mais ágil de você resolver uma questão. Então a primeira coisa que você vai fazer quando você começar a resolver uma questão é ler o comando dessa questão, ler o que aquela questão está te pedindo. Geralmente o comando da questão é realmente a pergunta, então é aquela frase que está antes das alternativas. Depois de ler o comando da questão, como segunda coisa, você vai olhar a fonte e a origem dos textos que estão na questão, das imagens que estão na questão, você vai olhar os gráficos, você vai passar o olho de onde é que eles foram publicados, você vai olhar como se fossem os metadados daquela questão. Você ainda não chegou a ler os textos que aquela questão traz, você não chegou a analisar as imagens que aquela questão traz, mas você já leu as fontes, o título dos textos. Normalmente, o título dos textos que estão nas questões te ajudam muito a entender de que conteúdo aquela questão trata. Por exemplo, você pega uma questão de história em que o texto você não entendeu direito do que ele está falando de algum contexto histórico que você não entendeu só lendo o texto. Aí você vai ver os metadados da questão, você vai ler o título, você vai ver onde é que foi publicado, quando que foi publicado, quem é o autor, e você vê que, por exemplo, é um ensaio sobre a Idade Média. Pronto, você acabou de perceber que aquele texto fala sobre a Idade Média. O terceiro passo é você realmente ler os textos, analisar as imagens, analisar as tirinhas se tiver, ler essas tirinhas, analisar os gráficos que estão presentes na questão. Depois disso, como quarto passo, você vai reler o comando da questão e já vai para as alternativas. Você vai ir lendo alternativa por alternativa com muita atenção e ir procurando cada erro que possa ter naquela alternativa. As alternativas que você tem certeza que estão erradas, você já vai pegar teu lápis, tua caneta e vai riscá-la. Então você vai descartar aquela alternativa. Normalmente, com essa análise das alternativas, procurando o erro em cada uma delas, você já vai achar a alternativa certa. Mas, caso você fique entre duas, a gente vai para o quinto passo. Você chegou, analisou as alternativas e está na dúvida entre duas. O que você vai fazer? A primeira coisa é voltar no comando da questão e relê-lo com muita atenção para entender exatamente o que ele quer que você responda. Aqui eu preciso que você faça muitas questões para entender o que eu tô falando, mas você vai tentar extrair daquele comando exatamente o que ele quer. E por que eu falo isso para vocês? Vamos pensar na prova do Enem, de linguagens humanas, enfim. É muito comum que se encontre uma questão que tenha duas alternativas certas. Aí você fica na dúvida entre duas e acaba marcando a errada. Por quê? Porque você não voltou no comando da questão para identificar exatamente o que o comando quer. Normalmente vai ter uma alternativa que ela traz um cenário um pouco mais abrangente e vai ter uma alternativa que traz um cenário um pouco mais delimitado, que fala de um assunto um pouquinho mais específico. Eu preciso que você veja qual das alternativas responde melhor o comando da questão.
Isso aqui é uma coisa que eu percebi, eu não tenho dados sobre isso, mas normalmente no Enem, a alternativa que traz como resposta o cenário mais abrangente da situação é a alternativa correta. Porque na resposta que traz o cenário um pouquinho mais delimitado do Enem, às vezes ele não abrange exatamente o que o comando da questão te pediu. E esse é o passo a passo que eu tenho para trazer para vocês hoje. Eu acredito que ele é mais uma forma de organização mental daquela questão do que um monte de dicas meio soltas de como resolver questões mais rápido. O ponto que eu quero chegar é o seguinte: se você tem uma forma pré-estabelecida de resolver questões que aumentam a sua chance de acertá-la de primeira, isso, com muito treino dessa técnica, faz com que você passe a resolver essas questões em muito menos tempo. Então, tanto aqui como no meu vídeo sobre a resolução das questões de exatas de forma mais rápida, eu não pretendo trazer uma solução mágica. Eu tento trazer para vocês uma forma, uma técnica de resolver a questão que vai aumentar a sua chance de acertar a questão de primeira, sem precisar ficar relendo, sem precisar refazer a questão, o que economiza tempo. Além de que, com o treino dessa técnica, desse passo a passo, você vai começar a resolver todas as questões de forma igual. Logo, vai diminuir o seu tempo de resolução de questão, porque você vai se acostumar com essa forma de resolver. Enfim, acredito que era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, pergunta aqui embaixo nos comentários. Se você gostou do vídeo, já se inscreve no canal, dá like no vídeo. E é isso aí. Beijo e até o próximo vídeo.